E aí, meus queridos? Boa noite. Boa noite. Eu sou o Leandro, Sim. sou aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu estava com a minha câmera desconectada por... A internet é meio fraquinha aqui. Eu pratico permacultura, eu fiz um PDC há 5 anos. Então, meu desafio foi trazer a permacultura para dentro da minha casa. Moro num terreno 10 por 30, meu terreno é repleto de plantas, punk, consegui fazer... Não sei se eu posso relatar, se não vai ficar muito longo. Eu consegui fazer um sistema de aproveitamento de água através de cisterna. A minha máquina de lavar roupa, toda a descarga dela vai para uma bombona de 240 litros, e essa água é reaproveitada na descarga do vaso sanitário. O tratamento da minha pia da cozinha, eu fiz um biofiltro, então eu trato a água da cozinha, não vai para o esgoto normal, depois ele vai para um cantinho de uma horta onde eu tenho. Fiz uns laguinhos com aguapé. Que mais que eu poderia, assim, de sustentabilidade? Eu fiz uma bicicleta, ainda já está em atividade, mas é um protótipo ainda. Eu montei uma bicicleta ligada na máquina de lavar para gerar energia. Então, eu adaptei um gerador. Enquanto a gente pedala para lavar roupa, eu carrego uma bateria que serve de iluminação para a área e para 2 lâmpadas do pátio. Então, no momento que eu estou tentando fazer de permacultura, sem contar compostagem e vermicompostagem, eu trato os dejetos dos pets, o papel higiênico da casa é todo compostado, Como então é o que você trata lixo... os dejetos dos pets, Leandro? E o papel Olha o que eu higiênico? fiz. Adaptado no na vermifossa, que é o tratamento, né, dos nossos dejetos pelas minhocas californianas, eu dediquei 2 composteiras com minhocas californianas somente para os dejetos dos pets e para o papel higiênico. Eventualmente, eu boto um pouquinho de matéria orgânica. Esse humus destas 2 composteiras e o biofertilizante só coloco nas árvores frutíferas. Não vai para a horta, não vai para nada. Então, você Já está tinha fazendo tentado miocário mesmo com o cocô dos pets junto com uma papel higiênico. vermicompostagem, exatamente, e está Olha funcionando só. muito bem. Está funcionando muito bem. Não tem mau cheiro, a decomposição acontece. A gente vê no banheiro seco que só pelos fungos e bactérias a decomposição do papel é total, né? Tudo. Uhum. E a minhoquinha, então, trabalha muito bem. Então, eu comento com meus vizinhos ali, e o pessoal tem muita resistência, eu praticamente não produzo. São 3 pessoas em casa. Nós não produzimos lixo. Claro, aí vem toda a questão. Fermentação, nós fazemos a nossa cerveja, eu faço hidromel, eu faço bebida de kombucha, ginger, essa coisa toda, né? Então, a gente começa a diminuir o consumo, evitar produtos processados com embalagens. Então, essa é a ideia, né? De continuar esse trabalho e aprimorar ainda, E o dentro do que você quer possível. aqui? Você já é um permacultor super, quer integral, fazer o Não, quê? não, eu acompanho os vídeos. Quando eu comecei a estudar, eu aprendi muita coisa nos vídeos do Peter, muito, muito, muito. E o meu sonho ainda é ter uma propriedade que nem a do Peter. Eu acho sensacional produzir, viver dessa forma, permacultural, de baixo custo, com vários recursos possíveis, né? As pessoas estão muito afastadas disso. Eu ainda tenho, minha meta ainda é chegar lá ainda. Tem um sítio que nem o do Peter ali, vou ser muito feliz. Estou no caminho, estou no caminho. Tá Obrigado, bom. viu? É, Então, gente, eu vou começar aqui a apresentar e vocês, né, pessoal que já é de casa, já sabe como que é o trabalho. Vocês podem me interromper a qualquer momento, viu, gente? Mas eu fiz uma apresentação para hoje e prometi, né, para a galera dos meus grupos aí que eu ia fazer essa apresentação. Mas só que nosso esquema aqui mais interessante é o bate-papo, né? Olha só quanta coisa a gente já aprendeu com vocês aí, só do pouquinho que vocês abriram o microfone. Então, me interessa mais esse bate-papo do que eu ficar aqui falando sozinha, tá bem, gente?
Então, vocês fiquem à vontade aí, tá? Para interromper a qualquer momento, mas aí eu vou seguindo um fluxo dos slides que eu pensei, porque né, aí vocês dão ideias, né? Interrompe falando, porque aí eu vou seguir esse fluxo mais né, em respeito à promessa que eu fiz de falar sobre princípios da permacultura, né? Então, gente, o que seria, então, triplicar a rentabilidade de um sítio ou espaço? Que é a promessa que eu estou fazendo de triplicar a rentabilidade, né? Primeira coisa que a gente precisa, né? Permacultura é uma cultura, né? Tá antes na nossa forma de pensar, né? Cultura, ela tem a ver com isso, né? A gente precisa, então, definir rentabilidade e faz parte das estruturas invisíveis que a gente fala, né? Definir rentabilidade e ver que isso é um conceito mais amplo, né? A gente tem aí dentro do conceito a gente tem um conceito, né, dentro da... boa noite, Rosilene, chegou a Rosilene aqui também, boa noite. A gente tem aí dentro do gerenciamento holístico, que é uma ferramenta que hoje é muito utilizada, né, pelos permacultores, é uma ferramenta que um australiano desenvolveu. Dentro do gerenciamento holístico, a gente, então, fala de 7 capitais, né? Pensa o capital não só como capital financeiro, mas como o capital emocional, o capital social, o capital ambiental, diversos... a gente amplia muito essa ideia, né? Madeira, biomassa é capital, né? Solo é capital, né? E um pouco esse gráfico aqui do... aí, ó, Rosilene falou boa noite a todos e Leandro disse que estou no transporte coletivo. Vou fazer o possível para ficar conectado. E aí o Bill Mollison traz esse gráfico, então, gente, onde a gente vê, né, que aqui a gente vê várias formas da gente mensurar a rentabilidade de uma propriedade. A primeira, né, aqui se trata de finanças, mas a gente tem aqui, ó, 15 barras, né, para falar disso. E aí, a finanças, então, a receita em produção total da fazenda, né, num primeiro gráfico, né, dentro da agricultura contemporânea, né, a gente teria aí, vamos supor, um lucro de quase 3 unidades, né? Menos de 2,5, na verdade, unidades, só para a gente fazer uma comparação. Quando a gente faz a transição para uma propriedade permacultural, esse rendimento cai, esse rendimento oficial da propriedade em termos de venda, de finanças, ele cai. Por isso que muitas vezes os agricultores, as agricultoras, as pessoas não acreditam muito na rentabilidade de uma propriedade dentro de um modelo sustentável de permacultura, porque inicialmente, né, quando você deixa de utilizar insumos químicos tóxicos, quando você deixa de comprar insumos externos, né, você tem uma diminuição. Só que as pessoas não estão contando, mas logo depois que você termina de fazer essa transição, né, a situação C aqui, você tem, então, de novo, uma rentabilidade maior. Gente, só para vocês terem uma ideia, pequenas propriedades onde tem modelos de agrofloresta, modelos biodiversos, ou mesmo modelos intensivos, né? Às vezes um produtor de tomate em pequenas propriedades, ele tem um lucro maior por hectare, né? Proporcionalmente, o lucro dele é maior do que um grande proprietário. Só que o grande proprietário tem aí mais de 500 hectares, 2.000 hectares, e o pequeno proprietário, não, ele está ali, quando a agricultura familiar, está ali trabalhando com 2, 3, 4, até 50, né, hectares, 100, ainda é médio, é pequeno. Né? Então, para 500, para 2.000 hectares, esse lucro dessas grandes propriedades, na verdade, quando a gente vai olhar para o tanto que eles gastam com insumos, né, com químicos, com irrigação, né, com todo o investimento que eles têm que fazer em insumos externos, né, quando você vai ver, a gente vai olhar aqui, ó, a barra 2, né, o custo real de produção, ele é muito alto dentro das propriedades tradicionais, que aqui a barra 2 no A. O custo real é muito acima do lucro. Ou seja, essas propriedades não se pagam.
principalmente nos Estados Unidos, existe muito subsídios à agricultura, essas propriedades não se pagam. No Brasil também, essas propriedades também, existem subsídios para elas, né? Para compra de agrotóxicos, para compra de insumos químicos, né? De máquinas. Então, acaba que essas propriedades, o lucro delas é muito subsidiado e é apenas por estarem em grande extensão. Se for olhar por hectare, a produção por hectare, né? A receita maior realmente é no C, né? Onde o custo de produção, né? Você reduz esses custos porque você utiliza insumos do lugar, né? Então, você vê aqui, ó, petróleo, essa barra escura, quanto na propriedade permacultural, que é a última, muito menos petróleo é utilizado, né? Muito, aqui no número 4, então, seria a energia produzida na fazenda. Então, na permacultura, a energia produzida no lugar é muito maior do que o uso de combustíveis fósseis, e é essa energia produzida no lugar, então, que vai indicar a rentabilidade da propriedade, né? Que não vai depender das oscilações dos preços dos combustíveis, né? A energia produzida na fazenda inclui também a quantidade de biomassa, né? Porque você vai produzir a partir de fontes renováveis, né? Então, vai produzir biogás, humus, né? A madeira como fonte de calor também, que é a lenha, né? E fora os outros, você vê que a partir do gráfico 7 aí, que é a poluição produzida por biocidas, né? Os custos ambientais, você vê que todos, a riqueza genética, todos eles são maiores, a vida no solo, né? A questão social, né? Da saúde das pessoas, do investimento nas pessoas, todos esses gráficos são maiores nos sistemas permaculturais. Então, isso é rentabilidade também, principalmente rentabilidade para as futuras gerações. Estão acompanhando, gente? Me contem aqui. Sim, eu estou. Tá ok. Sim. Tá ok. Vou passar aqui. Garrou o trem. Que coisa. Espera aí, gente. Aqui, puxei a orelha do Peter aqui, gente, que está falando alto demais, está me atrapalhando. Ó, gente, esse início aqui, eu sei que ele é meio chovendo molhado, porque vocês já viram, já sabem, mas ele é importante para delimitar essa parte das estruturas invisíveis, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, e é importante para delimitar essa mudança cultural que a gente precisa fazer, né? Essa cultura que a gente tem que ter da permanência, né? Essa cultura que a gente tem, esses valores que a gente quer alimentar, né? Então, é muito importante a gente dar uma olhada nisso, né? O Fukuoka, por exemplo, que a gente é fã na permacultura, né? Ele vai mostrar a idiotice, né? Por fim, se você for pensar, a idiotice que é investir, colocar maquinário, combustível, o tanto de energia que se utiliza, né? Com fertilizante, pesticida, combustível, né? Com sistemas de agricultura mecanizada de grande escala, você investe aí 1.000 calorias, né? Aqui você tem aqui um total de quantas calorias você tem aí investido, por exemplo. Você tem aí 1.000 calorias para produzir uma. Vamos ver o que o gráfico direitinho. Uso de energia direta na produção de arroz, dado como números de calorias requeridas para produzir 770 litros de arroz em 1.000 metros quadrados. Então, quantas calorias você vai precisar para produzir 770 litros de arroz em 1.000 metros quadrados? Numa agricultura mecanizada de grande escala, você vai gastar 1.000 calorias, você vai consumir 1.000 calorias, 1.000 energias. E na nossa maneira de fazer aqui, na maneira tradicional, na maneira dos povos tradicionais, na maneira do pessoal que está ali na mão, né? Ou na agricultura, até mesmo na agricultura com tração animal, você consome no máximo 100 calorias
Ou seja, você consome 10 vezes mais dentro de um modelo mecanizado, utilizando combustíveis fósseis e petróleo. Você consome 1.000 calorias para produzir uma, né? Então, essa ideia do Fukuoka é tipo falar que, assim, porque o Fukuoka é o Zen, né? O cara que ele vai falar assim, a gente não precisa fazer nada, né? Mas, assim, é um pouco a gente ver como a gente gasta muita energia, gasta mais energia do que produz. Então, o ser humano é um ser pesado para o ambiente, né? Não, a gente não pode ter muitos seres humanos consumindo calorias e energia, né? Senão acontece o que está acontecendo hoje, né? A queima de combustíveis fósseis, né? A queima de carvão, de óleo, de gás, para a atmosfera, né? O próprio processo de respiração, os próprios processos de decomposição da matéria orgânica, todos eles geram calor, né? E a gente está gerando mais calor. E a fotossíntese, que são as plantas, né? Que são os seres que deveriam estar fazendo o processo contrário, né? Que é de absorver esse CO2, esse gás carbônico que é gerado, e outros gases, né? De absorver esse gás para transformar em oxigênio, né, que é justamente o processo contrário da sintropia, de fixar carbono, de fazer um banco de carbono no solo para as futuras gerações, né? Enquanto a gente queima esse banco de carbono que você tem no solo, na forma dos combustíveis fósseis, que são hidrocarbonetos, né? Então, a gente queima hidrocarboneto e a gente poderia estar fixando esse carbono, né, para equilibrar esse processo, né? Por isso que a gente está nesse limite aí que a gente chama de antropoceno, né? Ou tecnoceno também, que é um momento da nossa extinção aí, se a gente manter nesses padrões que a gente está, né, que são insustentáveis. Essa introdução é uma introdução que a permacultura tem que ter, porque permacultura é cultura permanente, né? E para a gente falar de cultura permanente, a gente precisa contextualizar a cultura impermanente. Agora sim a gente vai falar sobre o que eu sei que é o interesse de vocês, que é como então a gente vai reverter isso, esse processo, como é que a gente vai ter sustentabilidade na nossa propriedade, no nosso espaço, na nossa vida, nos nossos projetos, quais são os princípios, porque é legal saber os princípios, porque você aplica em qualquer lugar. Aplica na realidade da Marjorie lá, que é uma realidade de uma pessoa que está trabalhando no auge da sua força de trabalho, que ainda não está fixada em algum lugar, né? Então ela quer fazer permacultura onde quer que ela esteja, ou na realidade do Leandro, aí não sei quem do Leandro, que ele já tem uma propriedade onde ele já está fixado, ele quer incrementar ainda mais esse planejamento, né? E aí, então, como que o Bill Mollison vai falar, então, né? Não, o pai da permacultura vai falar, então, que a gente pode fazer essa transição. Dentro de um modelo de larga escala, aí, que a gente apresentou aí, as grandes propriedades que são insustentáveis, né? Consomem mais energia do que produzem, a gente poderia dizer assim, que na larga escala, o que vai acontecer? Do modelo monocultura, insumos químicos e agrotóxicos, dentro de um período de 3 a 8 anos, você vai construindo essa transição, substituindo o quê? Substituindo o modelo de monocultura, de grãos, né? Por exemplo, que aí eles produzem o quê? Grãos, soja, milho, trigo, para fazer óleo, para fazer forragem animal, para fazer forragem não, para fazer commodities, né? Para fazer ração, né? Então os animais são alimentados à ração e criados de forma intensiva. Então aí a gente substitui o quê? Os grãos por culturas arbóreas, né? Então não vai ter tanto modelo de grão porque os grãos, né, as gramíneas, os grãos os cereais precisam ser cultivados a pleno sol, né? Então a cobertura tem que tirar a cobertura florestal, né, para eles serem cultivados. Então a gente substitui por culturas arbóreas, né, que vão ser culturas que vão fixar mais carbono no solo, vão fixar mais água no solo, né? Então a gente vai ter mais florestas, mais bosques produtivos, né? Ou seja, aumentar a cobertura florestal.
E nas áreas de grãos que vão ficar, né, nós vamos adotar, então, no tillage, ou seja, nenhuma aração e sempre cobertura morta, né? Então, a gente não vai ficar revirando o solo, porque isso também faz os gases volatilizarem, gases naturais, os minerais naturais que ficam ali dentro do solo, sendo deteriorados pelos micro-organismos, né? E disponibilizados às plantas pelos micro-organismos, eles vão se tornando gases. E quando você vai arando demais, então a gente vai adotar uma cultura sem aração, né? Que já acontece um pouco na ideia do cultivo direto na palha, né? O cultivo direto sobre a cobertura florestal, que começou com Fukuoka também, né? Na revolução de uma palha que ele fala, né? E a produção e a conservação de energia ali já retrolimitando a casa, então você vai diminuir custos, né? A casa, a sede, os sistemas, os paióis, os locais onde os animais dormem, todos já são autossuficientes na produção de energia, né? Isso aí já diminui o custo da propriedade, né? O combustível, né? Também produzido na forma de biogás, né? Biocombustíveis, né? Que é aquela mesma coisa que a gente estava mostrando aqui, né? O biogás, né, que seria o CH4, que é o metano, CH4, que é o metano, ele é a decomposição dos restos mortos, né, dos resíduos orgânicos, dos restos orgânicos mortos. Ele é um hidrocarboneto, assim como o petróleo, né, os combustíveis fósseis, ele é o hidrocarboneto mais simples. Então, a gente, em vez de queimar petróleo, que demorou ali anos para ser sedimentado, milhões de anos para ser sedimentado lá no fundo da Terra, utilizar o biogás, que a gente consegue, é bio, né? A gente consegue utilizar ele na cadeia da vida, né? E aí um segredo, então, né, para a gente ter essas propriedades, então, que conseguem ser como a natureza, fechar ciclos, né? A gente diria assim, rentáveis, né? É a gente começar a desenvolver conexões entre os componentes. E por que eu estou falando isso, gente? Porque aí, na realidade que vocês estiverem, né, uma forma de vocês terem a propriedade rentável que vocês desejam é começar agora, né? Começar agora já pensando. Porque aí, quando você for aplicar, você pode aplicar com pequenos passos, né? Com pequenas ações que você vai testando no seu ambiente, e aí você desenvolve essa inteligência. Se você começa a desenvolver agora, você acha que você vai levar muito tempo até chegar lá, mas quando você chegar lá, você vai chegar muito rápido, porque você já tomou esse tempo da observação, do planejamento, da interação, né? Então, o segredo é vocês começarem já a pensar da maneira que é a maneira que dá rentabilidade, que dá sustentabilidade. Pensar da maneira que o Bill Mollison lá mostrou, onde a gente consegue criar propriedades que vão produzir sua própria energia e, com isso, vão ser verdadeiramente rentáveis, né? E aí, para elas produzirem sua própria energia, porque a energia, como a gente viu, é um conceito amplo, que tem capital, pensando capital, não só como produzir sua própria energia, ou seja, produzir o dinheiro para comprar tudo que precisa e colocar, a gente pensar capital como diversas coisas, né? Eu vejo o Jeff Letton, né, que é um professor de permacultura que eu gosto muito, ele fala assim de alunos dele, né, que depois de um tempo, né, que o sistema estava implantado, né, que tem uma transição aí de 3 a 8 anos, como a gente está dizendo, depois do sistema implantado, é pouco trabalho, a ideia é ele te dar pouco trabalho. É claro que ele vai te dar trabalho porque a gente prioriza mais a observação, a interação e as pequenas intervenções que a gente vai fazendo para ele fechar, e aí para nós vale mais você ir ali, como a gente mostrou do Fukuoka, às vezes gasta menos energia do planeta, você ir ali fazer um manejo no seu vermifiltro, na sua composteira, do que você jogar esse lixo fora, né? Vai ter a sua energia, assim como a horta, vai ter o seu trabalho, mas aquilo ali é mais rentável do que você fazer esse trabalho e consumir essa energia, do que você jogar essa energia fora, né? E ter que comprar o insumo, né? Então, você já sabendo fazer as conexões, já sabendo pensar dessa maneira, você poupa muito recurso.
E isso você pode começar a fazer já. A grande revolução é que você pode começar a fazer já. Você não precisa estar na terra, estar no lugar onde você vai implementar o seu sistema. Você pode estar em qualquer lugar, você começa a fazer já. Né? E aí a ideia é o quê? Fazer, para começar, a primeira coisa assim, que eu acho importante entender é aprender a fazer conexões, a criar conexões entre os componentes. Em qualquer sistema, em qualquer projeto, criar conexões. Estão acompanhando, gente? Agora eu vou parar de falar um pouquinho e vou escutar vocês, tá? Estou acompanhando. Estou acompanhando também. Querem comentar alguma coisa? Fez algum sentido assim nas ideias? Como é que tá aí? Eu quero falar uma coisa. Eu esqueci de dizer para você que, assim, os nossos espaços aqui, enquanto urbanos, né, e periféricos, eles são muito pequenos, os terrenos são pequenos. A ideia que eu trago aqui é de trazer as pessoas que acreditam nesse processo, primeiro, é pensar em plantar nas lajes. Então, aqui, eu fiz um curso lá no Ibirapuera, no Manequinho Lopes, para entender essa questão do que é plantar em cima da laje, né? Isso já tem 12 anos, e eu achei bárbara essa ideia. Se a gente conseguir plantar os nossos temperos, uma frutífera, a nossa verdura, morango, como eu planto, nossa, já é muito interessante. E daí foi que eu comecei nesse processo de tornar a minha casa autossustentável. Eu já consegui colocar o telhado de captação de água, e agora esse processo da água, né? de reutilizar, de fazer de passar para esse processo de reutilizar a água. E vai caminhando. Mas eu já tenho 3 hortas que eu acompanho, não exatamente no meu bairro, mas em outros lugares perto. Então, eu acredito muito nisso, nesse processo. As pessoas plantar pelo menos seus temperos em pequenos espaços. São Paulo me parece muito adiantado nisso, porque assim tem muitas. Eu, pelo menos, é onde eu vejo assim, o que chega para mim de horta urbana, horta onde o pessoal já faz laguinho, tem cacimba, uma horta onde tem uma cacimba, que eles fizeram uma cacimba com bombona para ajudar a água a brotar e colher a própria água da horta. Não sei, eu tenho a impressão que tem jardins de chuva, né? Tem umas coisas bem interessantes assim. Eu queria comentar sobre o que a colega falou sobre os espaços urbanos. Aqui onde eu moro é subúrbio, e o rio faz limite com a Baixada Fluminense. E aqui é favela mesmo. E os espaços também são muito apertados, é uma casa em cima da outra, aquele negócio, né? Saneamento básico é precário quando tem, né? Bem precário. Eu acho que uma das contribuições para fechar alguns ciclos, por exemplo, esse de dejetos, seria o banheiro seco, evitaria muita doença, acabaria com as valas abertas na rua. E a gente poderia usar os vários terrenos baldios que a gente tem por aqui para usar o que o outro colega falou aí, para adubar as árvores que a gente possa plantar com os próprios dejetos que a gente tira dentro de casa, né? E fechar esse ciclo. Outra coisa que o colega falou sobre as lajes, quando a gente vem morar num lugar desse, é por falta de opção, na verdade, né? Não tem um lugar melhor para ir. A pessoa não pensa muito na arquitetura do lugar, do clima. Ela quer um teto para morar. E aqui como chove muito, e é muito quente. E as casas ficam muito próximas uma da outra, não tem circulação de vento, o que contribui a vir para doenças também, respiratórias também, insalubridade. E essa questão de não ter uma cobertura adequada nas casas causa outros problemas também, como infiltração, mofo, aí mais doenças. Achei também interessante usar a permacultura para dar esse acesso com materiais baratos e de fácil manutenção, fazer um telhado com 2 águas, uma cobertura ampla, enfim, essas coisas. Obrigado pela sua contribuição também, super interessante. A permacultura, já tem, né, essa coisa da permacultura nos subúrbios, né? Tem um livro do David Hogan que chama Retrosubúrbia,
que ele fala que a gente tem que pensar as propriedades rurais, as grandes propriedades, para serem sistêmicas, né? E aí verdadeiramente sustentáveis, mas pensar também o urbano para ser verdadeiramente sustentável, porque o urbano tem muito recurso concentrado, né? E aí ele vai falar, então, qual que é a vocação do urbano e qual que é a vocação do campo. Que o urbano tem vocação para atividades que exigem muito zona 1, que a pessoa está ali precisa de muito manejo. Então, ali, cogumelo, criação de pequenos animais, coelho, codorna, em sistemas intensivos em pequena escala, pequenos laguinhos, captação de água de chuva, porque é muito impermeabilizado, então pode haver muitas captações de água de chuva, né? Horta também, que é coisa de zona 1, precisa de estar perto de casa, de muito manejo, tudo que tem muito manejo, a cidade tem vocação para isso. E resíduo, tem muito resíduo, que poderia estar resíduo orgânico, dejeto. Então, assim, tudo isso é a vocação da cidade. O campo é para quê? É para produzir as coisas que precisam de escala, de espaço, né? O de pasto, né? Porque para que a gente vai produzir carne de vaca, de boi, de frango, e naqueles sistemas de confinamento, onde precisa de muita ração, né? Então, se você a carne a pasto já se sabe que é muito mais saudável, né? Então, é esse pensamento complexo, né, que a gente precisa desenvolver. E esse pensamento complexo, gente, a gente começa a desenvolver já, porque ele nos ajuda, né? Nos ajuda a gente a realmente encurtar as coisas para a gente para frente, né? Então, gente, aí eu trouxe para vocês, então, o beabá da permacultura, e eu trouxe um elemento que é a horta, porque eu vejo que tem essa demanda de horta, e aí a gente a mata, como se diz, já faz duas coisas, 2 elementos, uma função, ou 2 funções, um elemento. Eu já estou aqui cumprindo 2 funções, que é para falar para vocês de horta, e ainda a outra função, sei lá, falar para vocês de pensamento sistêmico, né? De como construir esse pensamento sistêmico em apenas um slide, né? Então, o elemento, né, do nosso design aqui, horta, gente. Horta, né? Para você que não sabe, que está afim de fazer uma horta, rega, a dona Jacira já sabe aí, o Leandro já sabe, pessoal aí, os meus queridos Cláudia aí também, meus queridos que estão aí, né? Toda semana comigo, Márcio já sabem. Zé Ricardo, rega diária, né, gente? Horta precisa de rega diária, a menos que você faça uma horta subirrigada, né? Esse pessoal da horta na laje talvez tenha facilidade de não precisar regar tanto, né? Talvez uma vez por dia só, mas essas hortas de roça aí é 2 vezes por dia a rega, né, gente? Ainda mais na fase de sementeira, quando está saindo, né? A sementinha. Capina semanal, né? Horta tem que ter capina, né? Aliás, depois de um certo tempo, ou se você fizer consórcios, né? Você até evita, e tiver cobertura morta, você evita muita capina. Se a horta tiver cobertura, você evita muito. Mas essa capina é necessária, esse cuidadozinho, é diferente de um pomar que você larga lá, deixa, na época de chuva, tá lá dando fruta, né? Se bem que até a gente sabe que o pomar, quando está na zona 1, mais pertinho da gente, a gente rega todo dia, a jabuticaba pode dar mais de 2 vezes no ano, né? Mas se você deixar lá no mato, também vai produzir, mesmo sem regar, vai produzir na época de chuva, né? Ou na época dela natural de produzir. A adubação de horta também tem que ter adubação, né? Colheita tem que ter colheita. Quais são as necessidades? Então, você vê que muita necessidade de manejo, né? Escalonamento também, né? Você precisa escalonar a produção, principalmente para nós que estamos falando de permacultura, de sistemas intensivos em pequena escala, né? Horta vai precisar de humus, de cobertura morta, sol e sombra, né? Você vai ter que trabalhar isso. Tem épocas que horta o pessoal põe sombrite em cima da horta, de tão forte que está o sol, né? Ou às vezes põe uma estufa, porque é chuva, se chove, às vezes ela precisa também de não pegar chuva, né? Para não melar, que o povo fala, né? Então,
só pelas quantidade de necessidades da horta, vocês já veem aí, que é um elemento do nosso desenho que tem que estar bem integrado ali, mais próximo da gente, que é o que a gente chama de zona 1, né? Zona 2, quanto mais a zona, o maior o número da zona, mais distante ela está do manejo intensivo, né? E quais são os produtos e serviços de uma horta, né? Continuando o nosso pensamento sistêmico aí. Verduras, legumes, temperos, frutas, ervas, chás, flores, né, gente? Até óleos essenciais, resinas, né? Resíduos orgânicos, né? Relação dos resíduos orgânicos aí com a produção de energia, com o biodigestor, né? E as características intrínsecas da horta, né? Exige manejo, né? Não é como as anuais e os pomares, né? Que é o que eu falei, e atrai pássaros e fauna, né? Outra característica aí, também outra característica, ela é um ambiente úmido, então ela perto da casa, ela pode te ajudar a regular o microclima, né? Te ajudar às vezes num lugar muito seco, a horta pode ser um lugar aí onde você tem uma umidade do ambiente melhor, aí se ela tiver por uma janela, por exemplo, onde vem uma brisa, ela pode trazer uma umidade para casa, ou ou você tem que pensar nesse sentido, né? Que ela precisa de água, né? Uma necessidade dela é água, então ela tem que estar conectada com a água, com a chegada de água do seu ambiente. Então, quando você faz esse esquema, em qualquer elemento do seu desenho permacultural, né? Para cada elemento do seu desenho, você faz esse esquema das quais são as necessidades, os produtos, os serviços e as características intrínsecas desse elemento. Isso vai te ajudar a abrir o leque. Poxa, mas a minha horta não precisa ser apenas uma horta, ela pode ser um jardim produtivo. Posso consociar com flores. Por quê? Porque eu quero a função das flores no ambiente, que é trazer abelhas para polinizar, né? Quer trazer joaninhas, né? Para ajudar a ter uma regulação. E aí a gente vai começar a fazer setinhas, porque o pensamento sistêmico é muito assim, um sistema é um conjunto de elementos interligados em constante relação de mudança. Então a gente vai o tempo todo entender que qualquer pequena mudança que eu fizer num elemento do sistema afeta todo o sistema. Né? Então, se eu começo uma composteira para cuidar dos meus resíduos, automaticamente eu já tenho ali relação com a horta já tem relação comigo, com a minha casa, né? Então, assim assim em qualquer projeto, e assim em qualquer propriedade, em maior ou menor escala. Alguém quer comentar? Eu ouvi um barulhinho de microfone aberto. Fechou. Cláudia, você quer falar um pouquinho? Marina, com tanta gente, inclusive você, né, falando tanta coisa bela, eu tô aqui aproveitando e aprendendo. E mesmo que você já trouxe, né, outras vezes para a gente, cada vez que você fala, você traz algo novo e algo para repensar, né? E quando a gente tem a oportunidade de vivenciar tudo isto, a gente comprova, né, tudo isso que você traz pela permacultura. Principalmente quando está falando dessa horta. Antes de estudar, eu comecei a fazer essa horta neste sistema de separação de canteiros para cada coisa, né? Hoje em dia, né? Semana passada eu tive a oportunidade de estar no ambiente onde está essa horta. Eu olhei para ela e não estava muito bem fisicamente, então não pude mexer em muita coisa. Olhei para ela e falei assim: pode ficar me aguardando um tiquinho, porque será toda modificada. Então, o bom é que a gente pode olhar, analisar, ver, tentou, não deu certo, você ainda pode mudar e mudar para melhor, né? Eu acho que isso é a grande chave, você poder sempre encontrar novos caminhos, novas formas de ver as coisas, né? E com resultados positivos. Obrigada, Cláudia. Sempre muito bom te escutar.
Porque é isso, né, gente? Essa inteligência de observação e aí você conseguir ver no ambiente ali qual que é o próximo passo, o ambiente te direcionar, né? O elemento que você está trabalhando ali, quando você conecta ele com os outros elementos, você vê assim o que falta, você conseguir ter essa inteligência de observação, né? Que é 85% da coisa, só 15% é ação. Deixa eu ver aqui alguém falando no chat. Perdão, não estou conseguindo manter a conexão. Ótima aula. Ok, Leandro, a gente está gravando também. Então, gente, o que seria, então, agora? A gente fez nossa tabelinha de necessidades, né? Nossa análise funcional dos elementos, e agora a gente vai... O outro princípio que a gente vai fazer é cada elemento, então, desse sistema vai ter que cumprir mais de uma função, né? Então, essa horta aqui, essa horta ali do meio, eu coloquei uma espiral de ervas aí só para a gente colocar uma horta mais diferentona, né? Com formas orgânicas, com princípio de bordas, né? Então, ela vai ter aí quais são as funções que essa horta vai ter. Aí eu vou começar a conectar, né? Ela então vai ter função, ela vai sair os produtos, os serviços dela, ela vai sair então a alimentação da casa dessa horta. Já que ela produz resíduos orgânicos, né? Às vezes aquela couve que começou a amarelar, né? Eu vou ali, ela vai produzir também às vezes uma biomassa que eu não sou capaz de aproveitar, né? Mas que uma gramínea, né? Alguma coisa que para mim não funciona, para mim eu não posso transformar isso em alimento, eu posso dar para os animais, para as galinhas, para os coelhos, para os porcos, né? Lá em casa agora eu estou vendo, está com boa aceitação o margaridão, que é uma planta rústica que a gente não utiliza mais para bordas, né? Fazer barravento na horta, para fazer a sebe, né? Para fazer a cerca, uma cerca viva, né? E ao mesmo tempo essa cerca viva, além de ter uma função que é a cerca, limitar um espaço, né? E barrar o vento, que seria uma segunda função. Ela tem uma terceira função, que é ir para galinhas, coelhos e porcos, para alimentar animais, alimentar outros seres. Tá, não tenho pequenos animais, posso utilizar como biomassa triturada, posso utilizar para produzir energia, né? Com os galhos, por exemplo, a lenha pode ser utilizada para gás, ou para queima, né? Para poder utilizar para fazer comida. No caso, por exemplo, a sensação térmica do ambiente também é uma outra função, né, que a horta pode ter, já falei. A própria microbiota da horta também, ela traz uma saúde para o ambiente, né? Ela tem organismos ali, o solo vai ter organismos ali que vão trazer saúde para o ambiente quando ela está saudável, né? Por exemplo, quando está dando lesma, né? Aí ela já está indicando um processo que está acontecendo no solo, né? Quando tem lesma, indica o que está acontecendo, produção de álcool no solo. A produção de álcool, ela acontece em ambiente sem ar. Então, quando o solo está sem ar, está sem oxigênio, né? Aí você vai ter aí o quê? As minhocas vão começar a morrer, porque o solo está sem oxigênio, e vai atrair lesmas, né? Que o solo está anaeróbio, está produzindo álcool, né? Então, tudo da observação do ambiente. E ali, eu vou ter que estar atento a conectar a minha horta com os outros elementos do sistema. Vou precisar de humus, então vai vir da composteira, do minhocário. Vou precisar de cobertura morta bem trituradinha, porque a horta ela precisa ser um composto mais peneiradinho, precisa ter mais cuidado com a horta. Então, eu vou ter aí que triturar ou capinar, ou eu posso triturar no facão mesmo, né? Coloco ali a gramínea, o que eu vou utilizar como cobertura morta em cima de uma tábua, né, de madeira ou uma lenha, assim, né, igual o lenhador, e pico ali no facão. Posso picar o material que vai ser minha cobertura morta. Não precisa ser triturador, máquina, né? Se for pequena escala, isso é possível, né? Vai precisar estar perto de água, como eu falei, né? Vai precisar ter sol pleno, mas ser fresco. Então, você precisa ficar observando, né? Aí, por isso que está na zona 1, né?
protegido em volta, às vezes, essa proteção, esse barra-vento vai ajudar a não trazer pragas, né, ataques, né, que são trazidos pelo vento. Então, vocês percebem como é um pensamento, uma pequena coisa, né, faz a gente exercitar um pensamento que às vezes está adormecido na gente, né, que é criar conexões, ver, fazer conseguir escanear em rede, né, uma situação, né, um projeto, um processo, né? Vocês já conheciam os princípios da permacultura? Já tinham acesso a esse conhecimento? Me contem aqui. Sim. Sim? Principalmente, no meu caso, observar a paisagem, né? O entorno e tal, ler a paisagem, a leitura da paisagem. Eu me foco muito nisso. Eu observo que você, teoricamente, sim, Clenira já viu isso num curso, não é? Clenira também com a gente. E a Clenira já está há bem tempo, né? Depois eu quero que você fale também um pouquinho, tá, Clenira? Para a gente poder ver o que a gente pode te estimular aí para você, porque a Clenira já tem conhecimento também, vamos ver se ela está aplicando aí. Setorização, gente, então, agora eu vou falar um pouquinho também para as pessoas, para essa inteligência de observação, né, de fazer conexões, e outro que é um princípio, né, observe e interaja. É o princípio de observar, como eu falei, 85%. E o que é essa observação? Coletar informações, planejar, observar, para você exercer a sua criatividade e a sua intuição, que são coisas que a gente valoriza no permacultor. Para você conseguir ter intuição, primeiro você tem que ter muito conhecimento, ou seja, você tem que observar muito, né? Porque a gente fala errar na caneta para não errar na enxada e usar a cabeça para não suar a camisa, né? Ou seja, é uma atividade, observar é uma atividade que está o tempo todo. Não é que nem aquela coisa assim, você faz e depois você avalia, faz e depois avalia. Aliás, é aquela coisa, você fazer e avaliar o tempo todo. A avaliação é transversal, que é a observação, né? E aí, um jeito de falar de observação também que a gente utiliza na permacultura é a setorização. Eu vou mostrar um pouco uma setorização para vocês aqui na frente. Então, por exemplo, perguntas que você tem que estar se fazendo quando você vai iniciar a setorização de um espaço. Quais os alimentos dão aqui no lugar sem precisar de muito trabalho? O que o pessoal daqui colhe com facilidade? Ou colhe sem nem plantar? Né? Ou, então, qual o tempo de cada cultura? Né? No caso das hortaliças, por exemplo, a gente trabalha com a questão de meses. Né? Então, a horta, ela gira em meses. A roça, ela gira em ano. Anual e semianual, ciclo das chuvas, do verão, do inverno, ciclo das estações, né? A roça gera aí, você pode ter o anual aí, que seria a banana, a mandioca, e o semianual, que seria aí o inhame, você pode ter aí o milho também, que ele entra como roça, né? A gente não utiliza muito pode utilizar uma horta para plantar milho, se for pequena escala, mas o milho também entra como uma roça, porque ele não exige tanto manejo igual as hortaliças. Ele vai sozinho muito fácil. Abóbora, né? Todas essas que precisam de sol e dão em ciclos anuais, né? A gente chama de semi-anuais, as plantas que geralmente a agricultora planta na roça, são chamadas de anuais e semi-anuais. Eu coloquei aqui também as pioneiras de serviço, que hoje assim, a gente sempre tem que ter... Oi, minha filha. Uva? A aluna está escutando aqui. Ela falou da uva como anual. A uva, na verdade, é uma perenona, que eles falam que a uva, quanto mais velha, melhor, né? Dizem que a uva, tipo, é aquele esqueminha de, tipo, ser do vovô, né? Aqui, dona Clenira, dona Jacira fez um comentário, a Rosilene também. Ó, o Márcio falando aqui, ó. A quem falou, Marjorie. Estou muito no início, até as ferramentas para usar, queria saber quais adaptar.
Tranquilo, Marjorie, a gente fala de ferramenta sim. Desculpe minha participação acanhada, disse o Márcio, mas minha conexão não está muito boa. O estudo, como sempre, está muito bom, Marina. Gratidão. Sim, o Márcio é nosso queridão aqui. Rosilene, conheci a permacultura ano passado quando comprei o sítio, não sabia como administrar. Tenho estudado sobre o assunto, mas para mim tudo é novo. Massa. Eu venho aprendendo com a leitura e observação e olhômetro, diz Dona Jacira. Já quero saber mais sobre infestação de lesma, porque consigo controlar somente. A gente pode abrir o microfone daqui a pouco. Vou terminar aqui. Esse aqui já estou no final aqui, a gente abre para os comentários de vocês de novo. Então, aí eu coloco aí essas categorias, pioneiras e as de serviço, porque são plantas hoje que a gente sempre vai ter, né? A não ser nos sistemas que são só zona 1, sistemas urbanos intensivos, né? As pioneiras de serviço é essa que eu falei, margaridão, que é uma cerca, que eu vou lá, podo ele e trituro, e ele é uma fonte de biomassa, tanto para o solo, só de eu triturar e jogar no solo, ele já fornece uma biomassa lenhosa, né? Porque a biomassa lenhosa, ela tem lenhosa, ele não chega a formar uma madeira, uma lenha, mas ele quase forma porque ele tem o caule bem grossinho, assim, uma flor, né, que dá um caule bem grossinho e aquele caule mais seco, quando ela começa um arbusto, né? Quando ele começa a formar, como se fosse formar uma lenha, uma madeira, mas não é lenha ainda. Então, ele decompõe rápido, mas ele é uma lignina, ele é uma celulose, né? Decompõe rápido, mas, ao mesmo tempo, é mais nutritivo do que só folhas, né? Uma cobertura só de gramíneas, só de folhas, que tem muito mais açúcar, vai muito mais rápido, alimenta bactérias, né? E a lignina não, a lignina, a celulose, que já é quase uma lignina, né? Um carbono que está mais avançado na sucessão, é um carbono que ele alimenta mais os fungos, né? Então a gente quer alimentar os fungos do solo, né? E os fungos precisam de área, e a gente vai ter solos melhores com isso. Então eu sempre vou trabalhar com essas plantas de serviço, né? Que vão ser plantas de serviço. A gente sempre vai ter que ter linhas de plantas de serviço nas nossas agroflorestas, nas nossas bordas do sistema, né? Aproveitando o máximo o sistema para produzir, né? E temos as perenes e semiperenes, que vão ser as árvores, né? Igual eu falei, a própria uva, né? As plantas que não vão ser anuais e o ciclo vai ser maior, vai ter um ciclo mais longo, né? Outra pergunta aí. O que a altitude, o clima e a umidade desse local favorece cultivar que eu posso experimentar aqui, né? Isso aí tudo você vai observar seus vizinhos, por isso que é muito de observar os nossos ancestrais, né? Capim, interessante também, quem está começando a saber que capim, existe uma variedade enorme de capins, de gramíneas, quais os tipos de capins que são disponíveis e que têm maior entrada nesse lugar, né? Que a natureza aqui é capaz de produzir, que o solo aqui é capaz de alimentar, né? Aqui, para vocês verem um exemplo de uma imagem de setorização, né? Então, tem ali, o centro é a casa, ou a zona 1, né? O centro tudo gira em torno de uma cultura permanente, o assentamento, a ocupação, a moradia, o projeto. O centro é nós e nosso espaço. E a borda, então, a gente vai definir de onde vêm os ventos frios, né? Aí você vai pôr uma bússola, vai estar ali voltado para o norte. Os ventos frios vêm daquela região para cá, né? De onde vem de verão, né? O sol de verão, que vai ter uma amplitude no céu muito maior do que o sol de inverno. Onde vem os ventos? De onde vem os ventos? Onde vem o vento, gente, é o principal fator de ressecamento do solo, de entrada de pragas, né? de entrada de poluição, né? O vento de saída de nutrientes do solo também. O escorrimento da chuva também é legal você setorizar, né? Então, o ponto mais alto do meu terreno vai para o ponto mais baixo, eu vou ter um escorrimento. Esse escorrimento aí eu vou segurar ele como, né? Para esse escorrimento superficial da água da chuva, que é a enchente, né? Quando a água enche, que é aqui um pouco, né? Quando a água chega a encher
o subsolo, né? Até atinge a rocha e enche a terra toda, como se a terra fosse uma grande caixa d'água, ela naturalmente, principalmente quando não tem cobertura no solo, cobertura viva de árvores e cobertura morta no solo, principalmente quando ela não consegue infiltrar, ela começa a escorrer superficialmente e ela leva os nutrientes, lava os nutrientes do solo, né? Então, essa é a setorização. Quando a gente vê ali, ó, essa zona aqui é uma zona de perigo, onde vai, geralmente uma estrada, é uma zona de perigo de escorrimento superficial, onde vai escorrer muita água superficial. Então, eu vou barrar essa zona de escorrimento, vou barrar esse escorrimento, vou cobrir o solo ali na saída mais baixa dessa estrada, para evitar que essa estrada venha lavando nutrientes, né? Isso tudo faz parte da observação que a gente tem que ter. Aí eu vou abrir o chat aqui de novo, porque vocês falaram tantas coisas interessantes, para a gente comentar um pouquinho, chamar vocês, caso vocês queiram falar também, e convidar vocês, gente, para a minha, antes que a gente abra esse espaço de conversa aqui, convidar para quem tiver interessado, então, em ter encontros comigo, individuais, para eu poder ajudar. Eu estou, não com muitas vagas, eu estou abrindo só 2 vagas, porque eu estou fazendo especialização, estou estudando muito. Então, eu vi essa semana que eu não dou conta, né, de atender muitas pessoas. Eu vou atender 2 projetos, né? Pode ser a pessoa ou o projeto dela, o coletivo dela, por mês, né? E aí, esse mês, então, eu estou com a seleção aberta, né? Já estou com um formulário lá, já marquei com algumas pessoas, né? Selecionei algumas pessoas, onde eu dou um feedback para a pessoa e apresento a proposta, e aí a proposta da mentoria paga, né? E aí, quem tiver interesse, gente, então, né? Não é só individual, também entra dentro das reuniões. Depois que eu dou uma direcionada individual para a pessoa, eu também vou incorporar essa pessoa às nossas reuniões coletivas também, dando uma atenção especial, né? Que são essas reuniões que eu tenho com o nosso grupo de estudos. E é isso, fica o convite para vocês de quem quiser entrar em contato comigo para ter uma experiência comigo da mentoria, enquanto conhecer melhor a proposta. Estamos aí. Agora aqui, ó, queria convidar a Clenira para abrir o microfone, falar um pouquinho que eu falei, né? Queria a Marjorie, se quiser também, se não, pode também deixar no chat aqui, se quiser alguma pergunta sobre ferramentas, ou Marjorie. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Só para comentar esse pedido seu, o garfo. É um garfo que ele, em vez dele ser... Tem um livro, né, que a gente leu juntos aqui, que é da agricultura biointensiva. Você lembra o nome, Márcio? Daquele cara, não sei se é Joseph Jenkins. John Divans. Como é que chama aquele livro, Márcio? Eu branco agora, mas eu vou procurar. Eu lembrei. Como cultivar mais vegetais. É o John Divans, exatamente. Como cultivar mais vegetais. Ele mostra as ferramentas, né? E aí, uma ferramenta interessante que ele utiliza para não ter que ficar quebrando muito o solo é um garfo que você, com a força do seu pé, você enfia o garfo no solo e é como se ele funcionasse como um subsolador. Ele vai quebrando os torrões do solo, assim, sem a gente precisar revirar muito solo. Mas, em geral, a gente utiliza, se não tiver o garfo, né? Mas pode utilizar o garfo para não ter que ficar revirando muito a terra, futucando muito a terra, mas, em geral, às vezes a gente futuca com a enxada mesmo, só uma vez, monta o que a gente quer, bota as bases lá que a gente quer, cobre com cobertura morta e depois não mexe mais, depois deixa o solo quieto, deixa o solo em paz, para os micro-organismos se desenvolverem lá. A não ser que seja, né, como no caso da dona Jacira, uma laje, uma horta em laje, onde tem vasos, né? Aí o vaso, naturalmente, ele começa a ter uma compactação, tem um limite, né? Aí o vaso, às vezes, ele precisa de um manejo para você descompactar aquela camada ali que vai ficando, né?
O Eu Márcio... tenho mandala também, viu, Marina? Na minha última laje, lá em cima onde eu mantenho a horta, eu tenho uma mandala feita de tijolo. Eu tenho os vasos, né? E a mandala. Ô, gente, a gente tinha que fazer um encontro que a senhora pudesse, de dia, que a senhora pudesse estar andando e mostrando. Será que Olha, podia? acabei, o meu jardim, ele está num doc que está no Netflix. Acabei de lançar agora, há 2 semanas Uau! atrás. Chama O Legado, está no Que Netflix. Oh, legal, mentira, gente! não é Netflix, é Globoplay. É um Globoplay, jardim. uau! É. Parabéns, dona Jacira, que lindo! Nossa, muito legal, gente. Aí, ó, O Legado, que lindo! Rosilene, conheci a permacultura ano passado, quando comprei um sítio e não sabia como administrar. Tem esse dado. Quiser abrir também, Rosilene, para falar com a gente aqui, contar um pouquinho? Boa noite, gente. Eu sou daqui da Bahia, moro em Salvador, mas o ano passado nós compramos, para mim, um sítio, né? São 4.800 metros quadrados. Para quem não tinha um pedaço de terra, nunca teve, para mim é uma propriedade grande, né? Eu vejo com olhos grandes. Mas, como eu sou aqui da cidade, eu nunca peguei em terra, nunca tive uma horta. Normalmente trabalhava com... Tem algumas plantas em casa, que eu sempre gostei de plantas, mas eu vi a necessidade de ter o meu cantinho e tivemos essa oportunidade. Mas quando chegamos lá, ainda estamos num processo de organizar e ter... Eu estava olhando agora esse mapa que você colocou, né? O centro de tudo, que é a nossa casa, e os lugares, né? As setorizações, a gente não sabia nada disso. Como até hoje a gente ainda fica se tateando para procurar. Então, só sou eu e meu esposo que estamos lá e não podemos dar assim uma assistência maior, porque eu sou aposentada, mas ele não é. E vamos lá assim algumas vezes, mas sempre dando aquela assistência melhor. Eu faço compostagem em casa, aqui na minha casa, e sempre estou levando para lá. E eu vejo a necessidade de ter minhocas na terra, e lá eu vejo que não tem minhocas. Eu vejo muitos esqueletozinhos de caramujo. A terra, algumas frutas, frutíferas, estão me dando alguns problemas, porque não consigo ver o fruto na sua produção total. Chega um determinado momento, eu vejo a necessidade de que a terra está precisando de nutrientes. E todas essas coisinhas, né, nos trazem, às vezes, uma certa ansiedade, um certo desejo de que a gente consiga levar para frente até podermos fazer algo melhor. Mas é isso. Muito obrigada. Sim, pode falar. Por isso que eu procurei. Sim. Muito bacana o seu relato. Bom saber. É muito importante a gente entender as motivações de vocês, né? Em que ponto vocês estão, né? Eu venho vendo que é mais ou menos isso mesmo. Acho que os outros colegas que estão aqui estão nesse mesmo passo aí, de estar vendo e querendo interagir com o ambiente dessa mesma maneira que você falou aí, Rosilene, mas cada um com seus desafios. Existem alguns
que tem esse desafio em comum aí de estar observando que a Terra está mais compactada, faltando minhoca, né? Que quando falta minhoca é um indício de compactação. Compactação, falta de ar, né? E aí, quando caramujo, também compactação, né? A Cleilina falou, Marina, minha conexão está péssima agora por causa de um problema na rede, está bem intermitente. Então tá, você está tímida. Desculpa, não, você está com a conexão ruim, eu entendo. Marjorie, que legal, vou anotar aqui, super obrigada. Posso ter acesso a essa gravação depois também? Sim, vou mandar a gravação para vocês. Clenira falou, muito legal, dona Jacira, gostaria de poder ver o do Leandro também. Sim, eu também fiquei super com vontade, Clenira, de ver o do Leandro, né? Também super gostei do relato dele. Leandro está aí ainda? E ainda consegue abrir o microfone para comentar? Acho que ele caiu, ele estava... Eu acho que ele falou que ele estava no ônibus. Não teve uma coisa assim, gente? Eu acho que ele estava no ônibus. E aí, gente, Cláudia, você ouviu o relato da Rosilene aqui? Que você tem algo a dizer para ela, Cláudia? Vamos dar as mãos. Os desafios, o tempo todo que eu estava falando, eu pensando assim, são os desafios, são os desafios. Realmente eles são grandes, né? Mas a gente ser persistente, sabe? Eu falo que é insistente e persistente. E não desanimar. A distância para eu ir no primeiro local onde eu comecei, que é uma cidade onde eu nasci, né, onde eu tenho um pedacinho de terra lá, são quase 200 quilômetros, então não dá para eu estar direto lá, né? Às vezes vou uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses. Mas aí eu busquei também uma outra solução, sabe? Como o meu esposo tem uma área menorzinha, mais próxima de onde a gente mora, então a gente põe um pezinho lá no que é distante e tenta aproximar do que está mais próximo, tentando aplicar o que tem aprendido, né? Então, está muito no início ainda. Então, para eu não desistir, para eu ser persistente, eu sei que vale a pena tentar, eu vou buscando alguns resultados no que está perto e depois também aplicando no que está distante, né? Vou guiando pelos resultados. Então, esses desafios têm muitos, né? São muitos. Igual quando vocês dizem do caramujo e tudo mais, quando eu comecei, eu ficava assustada com a quantidade de escorpiões que tinha lá na minha região, né? E agora, dessa vez, eu encontrei somente 2. Antes eram muitos. Então, a gente observa também que, às vezes, a gente quer aqueles ganhos imediatos, né, grandes, mas tem coisas que também, eles vêm, o resultado vem, sabe? Vai modificando o tipo de plantação, igual antes, no meu espaço lá, era só braquiária, então, dessa vez, eu vi que o capim gordura, o meloso, né, como eles chamam, já tem conseguido tomar uma parte maior, né? Então, observar e aplicar e não desistir. Eu acho que é muito bom esse contato da gente com a terra, ele faz a gente ser mais leve, né? E mais saudável também, né? Porque eu pude, estes dias, curar um Covid tomando sol, buscando frutas direto no pomar, que não era no meu espaço, né? Mas os meus irmãos estão um ao lado do outro, então ficava um ambiente maior por isto. Então, é na natureza que a gente busca a cura, né? A cura física, a cura psicológica também, né? Porque a gente vai aprendendo com a natureza a todo instante. Mas é não desanimar, porque os desafios vêm, mas a gente também aprende muito com eles. Beleza, obrigada, Cláudia. Zé, comentar aqui, quer comentar algo aqui de hoje? Quero ressaltar também, né, as éticas da permacultura, né, sobre o cuidado com o planeta, com as pessoas e a partilha justa.
que são também coisas a se observar, né? Para a gente fazer as mudanças sociais que a gente deseja, fazer no meu caso, por exemplo, o nosso culto diário, que é enxergar Deus no próximo, e ajudar as pessoas como a gente gostaria de ser ajudado. E a permacultura tem essas ferramentas, essas técnicas para fazer isso. Uma qualidade de vida melhor, de moradia, de sustento, sem que a gente precisa ficar refém das instituições, do governo, etc. E dona Jacira está aí ainda? A Rosilene, que bom, estou feliz com essa aula. Que bom, Rosilene. Obrigada por estar presente. Obrigada, Marjorie, também. Já tem um tempo que a Marjorie também acompanha a gente, não desistiu. Obrigada, Márcio. Dona Jacira, quer fazer alguma colocação? Eu quero agradecer, porque eu entrei só para fazer o Purifica, né? E é uma simbiose, né? O ano passado, no isolamento, eu conheci a Ana aqui pela internet, lá do... esqueci. Do outro lado do mundo. E eu já estudava fermentação, mas eu tinha medo, porque foi colocado na gente muitas coisas sobre o mofo, e eu não sabia se era uma realidade ou não. Então, eu estudava, mas não queria experimentar. Né? Aí, então, o ciclo vai aumentando. Aí eu já tinha aqui o jardim, e falta mais experiências, porque não adianta só a gente ter a condição de comprar um livro ou fazer um contato. É preciso informações saudáveis, né? É preciso informação sadia, e a rede está cheia de informação que a gente precisa checar. E quando a gente lida com a terra, se você faz alguma coisa errada, que não está lá dentro de acordo, a resposta vem e leva um tempo e desanima. Aí você tem que recomeçar. Então, quantas vezes eu já recomecei novamente e passei a perceber. Eu tinha um pé de amora que, assim, todo ano, por achar que não era saudável a minha moreira, eu jogava fora, eu juntava, eu punha no lixo. Aí eu falei, gente, eu tive um sonho, como é que você joga comida no lixo? Desde 2016 eu comecei a coletar as amoras, chamar minhas netas, minhas filhas, vamos colher e congelar, porque nós vamos usar no transcorrer do ano. Mas eu acho que por mais aqui, eu plantei quando a minha neta nasceu, até com 16 anos, né? E por muito tempo eu não sabia o que fazer. Quando você planta e o jardim dá certo, o que você faz? Era uma incógnita para mim. Devolvia, eu dava só para compostagem, mas eu ainda estava indo no mercado. Tudo isso você vai adquirindo esse saber nas conversas, nas interações, como essa possibilidade agora. Então, eu fico muito agradecida, né, de tudo que eu já aprendi só nesse período, depois que eu entrei para fazer o curso do Purifica. Dona Jaciri, essa amora da senhora aí é plantada na terra? Ela já é na parte de baixo, no térreo lá? A amora foi plantada quando eu mudei para cá. Então, ela foi acompanhando. A minha casa tem 4 lajes e ela foi subindo junto. Então, a gente pega ela com a mão na copa, lá em cima. Tá aí. Ela foi subindo. Eu tenho jabuticaba, mas a jabuticaba a gente já criou uma caixa para ela lá em cima, diferente da moreira. A Rosilene falou aqui, eu desejo ajudar as pessoas da minha comunidade que fazem muitas coisas erradas na natureza. Então, você não está sozinha e o que a Cláudia falou foi certinho, vamos de mãos dadas, porque a Cláudia também é a mesma, a motivação dela é a mesma sua, Rosilene. Ela também, a gente essa semana estava conversando sobre isso, porque ela é uma educadora
no nosso grupo lá que a gente tem, do grupo de estudos, ela estava falando que, né, do como é difícil, né, essa pressão que ela tem que na região dela é muita agricultura com agrotóxico, é uma região produtora de café, de muitas coisas, então não tem muito agrotóxico, de cana, né? Então tem muito agrotóxico, muito herbicida, e ela fica ali na luta, né, de desejar ser um ponto de mudança ali no ambiente dela. Eu acho que essa é a nossa função, né, que estamos difundindo esse conhecimento aí. Eu acho que mais do que só para a gente, né, porque não faz sentido guardar esse conhecimento para a gente, porque nem é por dinheiro que a gente faz isso, né? Porque quando a gente fala de rentabilidade, quando a gente amplia nosso olhar para a rentabilidade e vê rentabilidade como algo que inclui outras formas de capital, né? E, com certeza é porque nossa motivação, né, é como o Zé falou, né, é cuidar da terra, cuidar das pessoas, a nossa ética, né? Ter a partilha justa. Então, essa motivação de ser um ponto de referência, de mudança para as pessoas, é uma coisa que existe aqui. Eu sei que a Cláudia tem isso muito forte, mas todos, né? A própria dona Jacira, que é educadora, o Zé, né? Todos nós aqui, eu acho que a gente está com esse propósito, né? Ah, que pena, Clenira, que a gente não vai te ouvir. Queria muito te escutar, porque a Clenira está com uma experiência, assim, já de muito tempo, né? Aí, Clenira, travou aqui para mim, voltou agora. Por favor, onde pode ser vista a história da dona Jacira? Qual o nome? Está escutando, Clenira? Vou falar. Ela falou que é no Globoplay. Pode falar como que chama o documentário, dona Jacira? Chama O Legado. Eu fiz eu comecei a fazer encontros em casa para a gente falar sobre os jardins, e daí meu filho teve a ideia da gente iniciar e fazer esse documentário, que foi feito, começou a fazer em 2017, 2018, mas aí veio o isolamento e não era mais um bom tempo para falar sobre ele. No tempo do isolamento, porque conforme eu comecei a ficar aqui, desenvolver a minha sensibilidade de tal forma, eu comecei a receber letras de música. Então, junto tem o Legado, o Doc, que está no Globoplay, mas tem o Legado, o clipe, que foi feito com toda a minha família e está no YouTube também. Ah, tá. Chamou O Legado. Então, são dois. Tem uma música, né? E o Legado documentário, que tem o jardim. E é legal que a gente conseguiu colocar a música no YouTube, porque aí todo mundo pode ver, né? Porque o que vai para o Globoplay já é mais difícil. Já é fechado. Ô, Clenira, eu estava falando, Clenira, que eu senti falta mesmo de escutar só. Uma pena você não estar com um microfone bom hoje, porque eu senti falta de escutar a sua história mesmo, entendeu? Porque você, né, de te escutar, só isso. Ó, O Legado Dona Jacira. Achei. Põe O Legado Dona Jacira no YouTube, gente. Até no GNT a Dona Jacira já apareceu. Ah, não sabia não, Dona Jacira. Ó, Manos em Minas. Eu esqueci de dizer, eu lancei um livro chamado O Café. Lancei em 2018, que fala da minha infância aqui na minha região da Zona Norte de São Paulo, aqui nessa região da Serra da Cantareira. Então já estou aí no terceiro ou quarto ano. Lançar esse livro foi um processo de cura para mim maravilhoso. Precisava de escrever um outro livro só para falar do processo de cura. Que lindo. A Rosilene está perguntando aqui: existe alguma relação de nutrientes com o aparecimento de cobras? Lá aparecem muitas cobras. Antes de eu dar uma opinião sobre isso, vou pedir o pessoal para falar aí, gente. E aí, o que vocês dizem, gente? Zé? Se a região já não for favorável ao aparecimento de cobra, de repente é a fauna do local, né? Muito sapo, muitos roedores. Opa! E quem mais? Alguém mais quer falar sobre cobras? Na minha região também aparecem muitas cobras.
Agora eu já estou vendo 2 tipos diferenciados. Esqueci agora o nome. Uma é coral e a outra esqueci qual é. Ó, aqui... Ó, a senhora quer falar, dona Jacira? Eu ia só falar assim, a minha região sofreu uma grande influência agora da passagem do Rodoanel. Então, a gente vê e é com uma certa dor, assim, que eles morrem nas resistências dos postes, dos macaquinhos, esquilo. Algumas cobras a gente vê atropeladas lá embaixo no asfalto, mas foi mais agora, depois que começou, acho que tem uns 8 anos que começou a construção do Rodoanel, deu um grande abalo aqui, sabe? Até esquilo, nunca tinha visto um esquilo de perto, e a gente vê eles andando, coitados, nos fios da eletricidade. Sim. Então, eu vou dar aqui uma visão sobre cobras, que eu comecei a observar isso, né? Essa observação e interação com os sistemas, né? Eu lembro de ficar muito impressionada, eu sempre conto isso, né? No meu o espaço onde eu vivo, quando eu cheguei, era um lugar desertificado. Era um solo que não tinha nenhuma camada orgânica cobrindo mais. Tal a quantidade de queimadas que o lugar sofreu ano após ano. Então, sabe quando, e como a granulometria do solo lá é arenosa, não é argilosa, então ficou igual um deserto, areia. E o que eu encontrava lá, logo que eu cheguei? Muita lacraia, muito escorpião, e depois no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, muito disso. Conforme a sucessão foi acontecendo e a vegetação foi mudando de uma vegetação rasteira, herbácea, para uma vegetação já arbustiva, arbórea, o solo foi começando a ficar mais coberto, a gente foi passando a não ter mais problema com lacraia e escorpião, e a gente teve uma estação ou duas de problemas com lagartas, né? Lagartas que queimam. Agora aí já 5, 6, 7... nessa época também, nos primeiros anos aí, os 3 primeiros anos, a gente observava mais cobras também, de araraca, uma cobra peçonhenta. Já nesse ano aí, que foi o 5º, 6º, a gente começou a observar cobras verdes, cobras não peçonhentas, né? Então, lagartinhos, outros tipos de répteis. Então, eu comecei a achar que faz muito sentido, para mim faz muito sentido, uma coisa que o Ernest Goethe fala, que o sistema, quando ele tem muitos bichos peçonhentos, aí a gente inclui os carrapatos, todos os bichos que têm pessoa que ofende, os bichos que ofendem a gente, né? Esses bichos ofensivos, que são perigosos, são peçonhentos para nós, né? Eles indicam um estágio do sistema onde eles afastam, eles repelem qualquer ser que esteja muito evoluído também, que necessite de um ambiente onde a sucessão está muito avançada, né? Então, os bichos peçonhentos, eles são como se fossem bichos que protegem um lugar que está degradado para que a sucessão avance nesse lugar, né? É como se eles estivessem protegendo aquele espaço. Eu acho que faz muito sentido isso, eles estão protegendo aquele espaço de um desequilíbrio maior. Por quê? Se num espaço que está degradado, que está compactado, que está difícil de evoluir, chega um cavalo, chega um grande mamífero, chega um herbívoro que vai comer tudo, chega uma cabra, chega um ser humano que vai comer e degradar mais ainda o ambiente, ele vai ir mais ainda para a desertificação e para a morte. Então, esse espaço tem que estar protegido. As formigas, né? Elas estão ali o quê? Protegendo aquele lugar para os cupins, para justamente
esse lugar conseguir se recuperar. Ali não é o momento de terem seres que consomem muito carbono, consomem e queimam, gastam muita energia, gastam muita caloria, né? Fez muito sentido. Então, o que acontece? Quando o seu sistema passar por uma sucessão diferenciada, você vai começar a observar uma mudança. Não que você não vai encontrar mais, né, bichos peçonhentos, né, não vai encontrar mais cobras, né, não vai encontrar mais esses bichos, mas ele vai ter uma mudança, né, no sentido de que você vai ver outras espécies, né, que talvez não ser, que vão ser mais amigáveis, assim. Então, tudo é bioindicador, a gente chama tudo de bioindicador, né? E aí eu vejo que faz muito sentido isso. No meu espaço, por exemplo, eu não tenho mais essas questões, né? Agora, você vê, na natureza, por exemplo, um espaço tem muita cobra peçonhenta, né? Jararaca, por exemplo. A jararaca, qual que é o predador da jararaca? A siriema. Aqui não tinha siriema mais, né? Um predador da jararaca importante, siriema, os pássaros de grande porte, né? E aqui não tinha. E aí isso tudo também é os desequilíbrios do ambiente também, né? Que a gente precisa observar, e isso eu acho importante a gente observar essas questões, né? Que essa que é a inteligência aplicada que a gente tenta desenvolver, né, justamente de observar, interagir com o ambiente e ver quais são o que o ambiente está indicando, né? Rose. Lá nós temos a jararaca, foi bom você falar que eu lembrei, e a siriema. E é engraçado que elas têm muito a hora, né, para poder aproximar, elas marcam muito o horário, assim, interessante, eu vejo isso lá. A Clenira, voltei. Aqui tem cobra jararaca, cascavel e tem aranha armadeira. E aí observar as épocas, né? E a complexidade do ambiente. Aqui, logo que a gente começou, que a sucessão começou a acontecer, que a gente viu aquele boom das árvores, né? Da candeia, que é uma nativa pioneira, então ela já vem, logo que a candeia vê que o ambiente está um pouquinho melhor, ela já vem para cobrir o solo, para gerar lenha, e ela é rápida, é uma árvore de crescimento rápido, né? Então, logo que a gente viu essa sucessão acontecendo, assim, foi automático, assim, na estação chuvosa seguinte, a gente começar a observar cobras não peçonhentas, que são cobras verdes, cobras mais rápidas, né? Cobras que se alimentam de pequenos roedores, né? São cobras que o pessoal costuma já, dessas cobras, o pessoal fala que elas dão sorte, né? Que aí acho que é justamente para a gente não ficar matando essas não peçonhentas, né? Que são umas que o rabo delas não. Elas têm uma observação do rabo e da cabeça, né? A cabeça é mais arredondada. Aliás, as jiboias, né, que tem a cabeça triangular, que não são peçonhentas também. Mas tem o formato da cabeça e da cauda para saber se é peçonhenta ou não. E elas são rápidas, as não peçonhentas, é difícil pegar elas. Né, e aí o pessoal diz que é sorte, e elas estão ali, elas ficam ali no ambiente igual os sapos, né, fazendo uma limpeza ali no ambiente, já é diferente de uma peçonhenta, né? E aí a peçonhenta realmente, gente, a gente não aparece mais há muito tempo, e aparecia bastante no início, assim como os escorpiões, né, e as lacraias. Então, é um equilíbrio ambiental que vai acontecendo, né? E eu, Clenira, eu tinha falado, você não escutou, eu tinha falado que eu senti falta realmente do seu microfone, viu? Queria escutar você, tá bom? No próximo, o Zé queria falar? Você abriu o microfone, Zé? Eu queria falar que observa isso também. Quanto mais o sistema vai evoluindo, vai aparecendo outros predadores daquela espécie, né? E vai se equilibrando. Lá no sul do país, tem aquela infestação, né, de javalis, porque não tem nenhum predador natural deles aqui. Aí tem que fazer um manejo lá de caça e tal, para poder controlar a população do javali. Javali, né? Sim. Isso. Aqui, lá no terreno, lá, eu ainda não vi cobra, mas as vizinhas dizem que tem. Até por causa do brejo e tal. Deve ter muito sapo lá, as cobras vão lá para comer os sapos, né?
É. Mas tem, como lá são resquícios de Mata Atlântica, tem muito sagui, muito passarinho. É, e é isso, a gente tem que ficar esperto, né? É bom para a gente realmente desenvolver a nossa prontidão, né? Ficar esperto, lidar com isso, mas quando está muito, indica um desequilíbrio mesmo, né? Um desequilíbrio ambiental, quando está em excesso, muito, aparece assim, perto da casa da gente, né? É um desequilíbrio ambiental, né? Mas a gente vai tratando esse desequilíbrio com evolução da paisagem, a cobertura morta, mais umidade para o ambiente, a sucessão e os predadores, utilizando predadores, né? Criando sistemas onde a gente inclui os predadores, então a siriema, ou a galinha da Angola, né? Esses bichos todos vão trabalhar a nosso favor aí nesse sentido, né? O próprio gato também, né? Tem essa função, embora não tenha muitas, né? Bom, é, mas essa função também da beleza, do estar próximo também é uma função. Ah, gente, bom, já estou falando demais. Eu acho que a gente está bem por hoje, né? Como foram até as 9h47, já são quase mais de 1h30 de encontro, né? Queria agradecer a presença de vocês. E é isso, finalizar aqui. Se alguém quiser falar mais um pouco, fica à vontade. Mas eu deixo aqui meu convite final para quem quiser participar da mentoria, entre em contato comigo, né? Ter uma atenção mais pessoal aí, uma ajuda mais pessoal minha no seu projeto, um direcionamento, né? Eu acompanhar de pertinho, né? O objetivo que você quer alcançar, a gente estabelece um objetivo, uma meta mesmo, né? A ideia da mentoria é estabelecer uma meta, você ter um resultado junto comigo aí. E é isso, agradecer a presença de todos, fiquei muito feliz com o encontro. Vou até aqui finalizar, já parar a gravação. Eu só quero agradecer mesmo. Muito obrigada.